Bom dia a todos, irmãos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta manhã, de domingo. Vamos ler lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34. Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. E vamos estar iniciando lendo esses dois versículos, Mateus 6, 33 e 34. E também vamos estar orando para iniciar esse culto. Diz assim, Mateus 6, 33, palavras de Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Esse texto diz da importância de estarmos, inclusive, na casa de Deus, buscando a Deus em primeiro lugar. Ou seja, você tem outras áreas da vida, outras coisas da sua vida que são importantes, mas nós temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então, buscando a Deus em primeiro lugar, Deus ele vai nos orientar, vai cuidar de nossa vida, e vai cuidar daquilo que você tem que resolver lá fora, vai cuidar para você, vai te dar uma orientação de como você ter fé para resolver as situações. Pois aqui diz, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Também fala assim, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, você tem outras coisas que você vai ter que enfrentar, lutar, mas basta cada dia o seu próprio mal. Foque em Jesus, busque a Deus primeiramente, creia que Ele vai te abençoar essa manhã, e tudo na sua vida será uma bênção, tudo dará certo, mas Deus em primeiro lugar. Então não vamos desvalorizar, vamos valorizar o fato de estarmos diante de Deus, na casa de Deus, buscando em primeiro lugar tudo que Deus tem para nós, a palavra, a oração, o louvor. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você nesse domingo. Entregue as suas preocupações diante do Senhor, e Ele vai te abençoar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, a Tua palavra diz para nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, ó Deus, e eu creio que estamos fazendo isso esta manhã, ó Deus. Em primeiro lugar estamos buscando a presença do Senhor, a orientação de Deus, a paz do Senhor no nosso coração, para fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso amor, para nos dar estratégias diante das batalhas da vida, Deus, para consolar o nosso coração, para nos dar ânimo e alegria, Deus. Eu creio em nome de Jesus, que buscando o Senhor em primeiro lugar, o Senhor está nos abençoando, Deus. Nós entregamos as nossas preocupações ao Senhor, pois basta cada dia o seu próprio mal. Nós entregamos qualquer preocupação no nosso coração, seja familiar, seja de saúde, profissional, ministerial, qualquer situação que de repente esteja aquietando o nosso coração, nós entregamos diante do Senhor, crendo que o Senhor está cuidando, o Senhor está nos orientando, está fortalecendo a nossa fé. Abençoe tudo que fizermos esta manhã na Tua presença, que o Senhor fale ao nosso coração, que não haja nenhum impedimento, através da palavra, das orações, das músicas, da IBD, que tudo, Deus, contribua, Deus, para nosso bem, para a nossa bênção, Deus. Afasta de nós qualquer sentimento, Deus, qualquer situação que esteja atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua igreja possa estar em plena comunhão com Jesus neste domingo, Deus. Abençoe cada família que está aqui, Deus, cada visitante, Deus, que o Senhor, Deus, esteja conosco, Deus. Também pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, qualquer situação, qualquer coisa que pensamos ou falamos que desagradou ao Senhor, nós pedimos perdão, pois nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nós estaremos em paz com o Senhor essa manhã. Por isso entregamos as nossas preocupações, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso futuro na Tua presença essa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Uma salva de palmas, louvando ao Senhor, vamos cantar com alegria. Todos os irmãos, vamos louvar ao Senhor esta manhã, amém? Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã em que
o Senhor sobre nós derramou da tua misericórdia, da tua presença, da tua bondade, Jesus. Ó Pai, obrigada porque o Senhor nunca se esquece de nós, ó Deus, porque o Senhor sempre nos encontra, Deus. Ó Pai, que nesta manhã a tua presença possa nos encontrar, ó Deus, assim como todos os dias, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, durante a palavra, durante os louvores, tudo acontece aqui, seja para a honra e glória do Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 A igreja pode se assentar. Já quero estar convidando as crianças para que a igreja possa orar por vocês. A Bíblia diz em Provérbios que devemos ensinar a criança no caminho em que ela deva andar, para que quando ela for adulta ela não venha se desviar, né? Então este é um momento especial, quando nós aqui oramos pelas crianças e pelos nossos professores. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nós estamos diante da Tua presença. E neste momento, Senhor, nós queremos pedir pelas nossas crianças, Pai, que o Senhor possa estar derramando das Tuas ricas bênçãos, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando cada coraçãozinho nesta manhã, Pai. Cada um que está aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Que elas cresçam, Senhor, não somente em estatura, mas em conhecimento e em temor ao Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada lar, aos pais que têm trazido, aos pais que têm enviado suas crianças, dando sabedoria e ousadia no Espírito, cumprindo a Tua palavra, Senhor, ao ensinar a criança no caminho em que ela deva andar, para que quando ela for adulta, Senhor, ela possa fazer as suas escolhas ao Teu lado, Pai. Abençoa os professores, dê sabedoria e ousadia no Espírito, e que eles possam estar sempre prontos para ensinar a Tua palavra, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quero também estar aqui nesse momento da mordomia, convidar você a escolher uma maneira de ofertar e dizimar na casa do Senhor, pois é um mandamento, é algo que o Senhor deixou para a sua igreja. E eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 20, que diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escovam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como é importante nós termos essa compreensão. O pastor Ricardo leu aqui no texto de Mateus também: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas este é um momento tão importante na vida da igreja, quando Deus nos dá a oportunidade de sermos gratos, de retribuir a generosidade de Deus. E Deus se agrada de um coração generoso, um coração voluntário, que faz com alegria, né? Isso é fundamental na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, cumprir, né, esse propósito de Deus. Como Deus é bom, Ele nos dá tudo, nos dá saúde, nos dá inteligência, nos capacita, nos dá todas as condições, e ainda nos permite ficar com a maior parte daquilo que Ele nos dá, dando a nós a oportunidade de sermos generosos para com Ele, de retribuir com um coração grato e sincero. Convido você a se colocar de pé, para nós orarmos, e ao cantar o louvor, você possa trazer a seu dízimo, sua oferta. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, mais uma vez, e somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua generosidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos abençoar, por nos capacitar e nos dar a oportunidade, Senhor, de sermos generosos na Tua casa. Abençoa, Senhor, a cada oferta. Abençoa, Senhor, aqueles que vão administrar, Senhor, esses recursos. Que tudo seja feito, Pai, para a glória do Teu nome. Abençoe, Pai, a cada irmão, a cada irmã, a cada um que vai ofertar, Senhor. Abençoando suas mãos, para que eles sempre tenham para abençoar. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Ainda em pé nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Porque o amor de Deus, Ele é um amor que nos envolve, Ele é um amor que nos abraça. Independente de quem nós somos, o Senhor, Ele nos ama, né? Então é a graça do Senhor que está sobre as nossas vidas. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação. Ele é luz, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça, o amor de Deus. Todos juntos. Graça sobre graça recebi. Obrigada, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei do amor de Deus, viva e poderosa, viva e poderosa salvação. Ele é luz, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é puro e consciente. Não mede sacrifício nos braços desse amor. Recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus, o amor de Deus
Logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Quantos têm certeza do amor de Deus aqui? Amém, queridos? Então vamos expressar, né, esse amor de Deus na vida dos nossos irmãos. Como é que a gente expressa na vida dos nossos irmãos? Eu falei isso domingo passado. Foi à noite, orando uns pelos outros. Esta é uma, tá, das demonstrações do amor de Deus, que você ama seu irmão, sua irmã, vizinho que está aí do seu lado. Então, se você puder, vamos investir um tempinho de oração uns pelos outros. Se aproxime de quem está próximo de você. Se você se sentir à vontade, pegue na mão desse irmão, dessa irmã. Aqui ninguém é obrigado, mas a gente incentiva, né, a estarmos juntos, unidos. A semana passou, talvez muitos tiveram lutas, dificuldades. Talvez para você a semana foi mais tranquila, mas acredite, todos nós temos desafios a serem vencidos. Então ore por esse irmão, por essa irmã, abençoe a vida dele, dela nesta manhã. Vá orando aonde você está, vá colocando diante de Deus. Vá colocando diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta manhã que o Senhor nos dá neste dia. Obrigado, Deus, pelo domingo, onde nós podemos estar reunidos na Tua casa como igreja, como povo do Senhor, onde podemos adorar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, orar uns pelos outros, Pai. Pois o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nesta manhã, ó Deus. Talvez muitos tiveram uma semana difícil, uma semana complicada, ó Deus, mas aqui estamos, ó Pai, para juntos adorar ao Senhor, prestar um culto a Ti, Pai. Por isso, ó Deus, em tudo que está acontecendo, nós possamos experimentar o Teu verdadeiro amor em nossos corações, Pai. Que as lutas, os problemas e dificuldades, ó Deus, não sejam maiores que o Teu amor no nosso coração, nas nossas vidas, Pai. E uma das expressões maiores, ó Deus, de que o Senhor está em nós e que amamos ao Senhor e aos nossos irmãos, é orar uns pelos outros. A Tua palavra diz, orai uns pelos outros. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, vai manifestando, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um que veio aqui na Tua casa, ó Pai, buscar uma palavra, buscar uma direção, ó Deus. Que todos nós saiamos deste lugar com uma resposta dos céus em nosso coração, ó Deus. Manifesta, Senhor, o Teu poder, o milagre do Senhor em nossas vidas. Talvez alguém aqui esteja apresentando a sua família, seus negócios, as suas finanças, a sua vida física, enfim, ó Deus. Quantos de nós talvez estamos enfrentando lutas e batalhas, mas o Senhor é o nosso Deus, é aquele que cuida de nós, que vai à nossa frente, conduzindo os nossos passos, dando a Tua direção para as nossas vidas, ó Pai. Renova em nosso coração a fé, o amor e a esperança, Pai, de que o Senhor está no controle de cada detalhe de nossas vidas, Pai. Apresentamos nossa vida, nossa família, nossa casa, nosso lar, ó Deus, nas Tuas mãos. Apresentamos a nossa igreja nas Tuas mãos, ó Deus. Que cada encontro, cada culto, programações, ó Pai, sejam um tempo especial de buscar a Tua presença
presença e de ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração, Pai. Obrigado por essa oportunidade nessa manhã. Agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Adore ao Senhor mais uma vez conosco. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. E antes de sentar, dá um abraço, né? Aquecido. Hoje está uma manhã um pouquinho fria, mas aqueça o coração do seu irmão, da sua irmã, com um abraço. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Você que nos acompanha na transmissão da internet, seja bem-vindo. Que Deus abençoe nosso dia neste domingo. Pode se assentando, meus irmãos. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, nós temos alguns recadinhos aos irmãos, tá bom? O primeiro deles é falando sobre o encontro da terceira idade. É o 65+. Então, se você é da terceira idade, não tenha vergonha dessa idade, né? A gente às vezes pergunta para os irmãos, às vezes eles têm vergonha, no tom de brincadeira, é claro, mas às vezes tem vergonha. Ah, não sou da terceira idade, não. E a gente tem sempre falado na terceira idade que é um privilégio chegar na idade que cada um tem, né? Então, se você faz parte desse trabalho, né, dessa idade, então venha participar conosco sexta-feira agora, às 14h30, tá bom? Próxima sexta-feira, às 14h30, nós temos nosso culto de oração, de palavra, de música, tá bom? Então venha participar, se você puder, traga alguém com você. E no sábado, se eu não me engano, é culto dos jovens, é isso ou não? Está marcado? É a célula, né? Isso, célula. Quem falou? Então tem a célula aí dos adolescentes, sexta-feira. Então venha participar, tá bom? Tempo muito especial deles estarem aprendendo a palavra de Deus. Ontem eles estiveram no encontro de jovens, né? E foi uma bênção pelas informações que eu tive já. Então você, adolescente, você jovem, participe das programações da nossa igreja, dos nossos encontros, tá bom? Que com certeza é uma bênção. Também falando aqui aos irmãos, nós todo domingo temos a escola bíblica. Então, depois do culto de manhã, às 10h30, nós nos dividimos em classes. Temos uma classe aqui, que é para os mais velhos. Nós temos lá no salão social, que é de adolescentes, jovens e adultos, tá bom? Então, você quer se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus, então nós temos a escola bíblica logo após o culto que encerra umas 10h30, tá bom? E queria conhecer os nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez. Eu já conversei com 2 aqui, mas tem mais alguém? Faça um sinal assim com a sua mão. Nosso irmão Milton, seja bem-vindo, irmão Milton. Uma alegria ter o irmão aqui conosco, que Deus abençoe. E a Monique, né? Monique aqui, ao meu lado esquerdo, Deus abençoe. Voltem outras vezes, tá bom? De estar aqui conosco. Vamos aplaudir a Jesus pelos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, tá bom? E voltem outras vezes, tá? Vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos continuar falando sobre unidade. Por quê? Porque a unidade, meus irmãos, ela é importante no contexto da nossa igreja, de qualquer igreja. Pense comigo, se o diabo, se Satanás, que você sabe que ele é um inimigo da nossa alma, se ele quisesse destruir alguma coisa, o que ele iria destruir? Paredes ou pessoas? Pessoas, né? Ele ataca pessoas, porque como eu já falei para os irmãos, e ninguém se assuste, tá? Se um dia Deus nos livre, se esse prédio pegar fogo,
a gente vai se reunir na praça, amém, meus irmãos? E ali está a igreja que somos nós. Então, o diabo, muitas vezes, ele vai atacar pessoas que somos nós, né? E então, quando nós falamos de pessoas que somos nós somos a igreja. E se uma das coisas que ele vai querer destruir é a unidade da igreja. No domingo passado, nós tivemos a comemoração do aniversário da nossa igreja, 75 anos de existência aqui neste local, né? Então, eu estive pensando da importância desse tema. Então, nós vamos seguir aqui uma série, tá bom? De manhã e à noite. São mensagens diferentes, mas de manhã e à noite nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, unidade, porque é extremamente importante, irmãos. A unidade, a igreja se manter unida. Nós vemos na sociedade que cada um pensa de um jeito, né? E pensar diferente, até então, não há problema nenhum, porque nós somos pessoas diferentes, nascemos de lares diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e como nós somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, somos filhos de Deus, devemos olhar para a palavra de Deus e buscar entender o que é a unidade. O que é que Deus quer que a gente viva sobre esse assunto? Porque mesmo pensando diferente, existe um propósito. Mesmo pensando diferente, quando eu falo pensando diferente, vamos usar aqui um exemplo. De repente você gosta de um louvor mais animado, outro já prefere um louvor mais calmo, né? De repente alguém gosta que o pastor dê estrelinha aqui, eu não dou, tá? Mas vai que alguém gosta, né? Ah, o pastor deu estrelinha hoje lá no púlpito, tal, né? Não. Tem gente que gosta, mas tem gente que gosta de um pastor mais calmo. Enfim, então nós temos preferências, nós temos gosto. Não é assim em casa. Você, mãe, um filho gosta de macarrão com molho, o outro gosta de macarrão sem molho. Aí você tem que se virar para preparar a comida para 3, 4, 5 diferente, né? Até uma hora que você bate também, agora vai ser uma comida só para todo mundo, senão não dá, né? Então, a gente sabe que nós temos pensamentos diferentes, temos gostos diferentes, e não tem nada de errado com isso. Mas, o que a palavra de Deus nos fala sobre unidade? Como devemos caminhar como igreja nesse sentido? Então, eu convido vocês a abrir o livro de Efésios, capítulo 4, para nós lermos esse texto. Efésios, capítulo 4. Quem puder, fica de pé para nós lermos a palavra. Efésios capítulo 4, versículo 1. Até o 6. Diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez pedimos pela Tua santa palavra que fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Bom, é interessante pensar que
o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta de Efésios, ele já escreve com as seguintes palavras: como prisioneiro no Senhor. E aí a ideia que passa para nós é que Paulo está preso por alguma coisa, né? E justamente ele reforça, estou aqui só sendo redundante, mas para o irmão entender a importância das palavras que o apóstolo Paulo escreveu. Prisioneiro não por nada e não por ninguém, a não ser por Deus. Ou seja, em uma outra das cartas, como ele mesmo mencionava, ele era escravo de Cristo, escravo de Deus. Paulo tinha essa consciência. A vida dele, o coração dele, os pensamentos dele, tudo que ele era do Senhor. Ele vivia para Deus. Então, nesse sentido, Paulo, ele tinha a convicção de que ele era um prisioneiro de Deus. Ele estava ligado a Deus, ao amor de Deus. Não tinha outro vínculo a não ser a conexão dele com Deus. E aí Paulo continua escrevendo, né? E ele faz um apelo. Ele diz: rogo-lhes. Quando a Bíblia conter, né, essa palavra rogo-lhes, ele está fazendo, o autor, um pedido, um clamor, um apelo, né, para quem ele está escrevendo. E hoje, com certeza, nós precisamos entender que a unidade da igreja não é se nós queremos ou não, não é uma opção minha ou sua, mas é um apelo de Deus para o nosso coração. Jesus Cristo mesmo, na sua oração, antes de ser crucificado, ele mesmo mencionou, e eu preguei isso domingo à noite, né, quem estava aqui, ouviu um pouquinho sobre, este foi o pedido de Jesus, para que os discípulos, e claro que isso se estende a nós como igreja hoje, a nós nos mantermos unidos. A unidade, meus irmãos, ela é tão importante que, se você lembrar de alguns pontos de textos bíblicos, nós vamos ver que a igreja, quando realizava coisas extraordinárias, ela estava como? Unida. Jesus Cristo mesmo, aos discípulos, dizendo, lá no livro de Lucas, ele disse, olha, fiquem juntos, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando Jesus mencionou isso para os discípulos, ele estava dizendo que iria acontecer algo especial, mas eles precisavam estar unidos, estar juntos. E você se recorda que, aquele momento, se aproximava a crucificação de Jesus. E mesmo assim, né, alguns se dispersaram. Mas quando eles estavam unidos, isso já lá no livro de Atos, saindo de Lucas, indo lá para o livro de Atos, nós vemos que eles estavam buscando a Deus, e no dia de Pentecostes veio o Espírito Santo, uma promessa que Jesus tinha falado para eles. Eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. Mas eles, para receber o Consolador no coração, na vida deles, eles precisavam estar unidos. Então veja que este é apenas um exemplo de vários outros que nós vemos na palavra, de que quando a igreja estava unida, Deus realizava coisas extraordinárias. E nós precisamos então pensar, irmãos, que quando nós também estamos unidos, quando nós estamos juntos, num só propósito, Deus realiza coisas extraordinárias nas nossas vidas. Nesse texto aqui, nós vamos aprender algumas verdades, né, sobre esta unidade, o que traz para o nosso coração, o que faz em nosso meio a unidade nas nossas vidas. E a primeira delas é que a unidade, ela começa quando entendemos a proposta de Deus. Se eu perguntar aqui um exemplo, tá bom? Bem prático, os irmãos sabem que eu gosto de ser bem prático.
Se eu perguntar assim, você prefere o culto da manhã ou da noite? Aí muitos, da manhã ou da noite, todo culto é igual, né? Mas cada um, como eu disse, vai ter uma preferência. Mas para a gente andar em unidade, a gente precisa entender o que Deus quer para nós como igreja, né? O pastor precisa consultar a Deus qual é a direção, o que Ele quer para nós neste ano ou para os próximos anos, para nós andarmos em unidade. O irmão precisa orar na sua casa ou em alguns momentos que você tiver de comunhão com Deus em oração e apresentar à igreja, que somos nós, diante de Deus, para que nós possamos andar em unidade. Porque Deus, Ele tem uma proposta, Ele tem um plano para essa igreja. Ele tem uma vontade para as nossas vidas. Cada igreja local, ela tem o seu caminhar, ela tem o seu estilo, ela tem a sua forma de ser. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, os princípios, eles precisam ser os mesmos. Existem igrejas que são diferentes da nossa e assim por diante. Existem igrejas para todo tipo de gosto. Não há problema nenhum quando está centrada na palavra de Deus. Quando a igreja ela é bíblica. Quando ela extrai das Escrituras aquilo que nós precisamos viver. Então, não adianta a gente querer ser igual à igreja A ou B, ou a igreja A ou B querer ser igual a gente. Não. Existe uma família igual à sua na sociedade? Não. A minha família é uma, a sua é outra, e a do vizinho é outra. A gente até olha, né, as coisas que são boas. Olha, essa família viaja bastante, eu acho que a gente precisa viajar também. Olha, essa família, eles vivem felizes. O que será que existe lá para a gente também ser feliz? E assim por diante, né? Mas glória a Deus que nós temos o nosso Deus e traz felicidade para o nosso coração. Posso ouvir um amém, irmãos? E aí Paulo diz no versículo 1 e 2, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, é um pedido, um apelo, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E se você continuar lendo esse capítulo 4, é interessante que o apóstolo Paulo, ele justamente vai trabalhar muito sobre esse assunto de comunidade, de igreja, de vivermos juntos. Então Paulo, ele tinha no seu coração que a unidade é uma missão que nós temos. Como eu disse, não é uma opção. Eu vou na igreja, não olho na cara do irmão, não quero saber de fulano. Não, nós somos um só corpo. É por isso que nós temos pedidos de oração quando você traz aqui para a igreja, porque às vezes são muitos, não dá para a gente estender o culto falando sobre cada pedido de oração, mas às vezes algum pedido que ressalta alguma necessidade maior, a gente compartilha com a igreja. Por que isso? Porque nós somos um corpo e todos devemos nos preocupar uns com os outros. Talvez você não se lembre do nome do irmão, não lembro do nome do irmão, né? Às vezes alguém vem falar, pastor, o irmão fez um pedido de oração, mas eu não lembro do nome dele. Aí eu começo, né? Como ele era? Ele era alto, baixo, fortinho, magrinho, era homem, mulher, né? Cabelo grisalho, moreno, e aí a gente vai tentando adivinhar. Talvez você não sabe o nome de alguém. Está tudo certo, né? A gente não vai conhecer todo mundo. Mas quando a gente menciona alguém, a gente faz um período de intercessão, é para trazer esse contexto de que nós pertencemos a uma família espiritual. A Vila Diva é uma família espiritual. Então nós temos, irmãos, esta missão. Você precisa colocar no coração esta missão, esta vocação que nós já recebemos de Deus. Não é unidunité, salamelinguê e você vai escolher. Não, unidade é uma prática que exige de todos nós a unidade, né? E Paulo fala como a gente pode fazer isso. Sejam humildes completamente, sejam dóceis, sejam pacientes, suportando aos outros com amor. Que interessante, né? Paulo coloca aqui, suportando. Porque ele sabia que não é tão fácil. E não é fácil mesmo.
Tem gente, não vou falar nem para você olhar para o lado, né, para o seu vizinho. Não vou nem vou ousar fazer isso. Porque se você olhar e falar, essa pessoa é difícil. É difícil, sim, claro. E meu irmão, minha irmã, todos nós somos. E principalmente em determinados assuntos, a gente é chato mesmo, né? Mas veja que interessante, né? A gente tem que suportar o outro e o outro também tem que suportar a gente. Glória a Deus, irmãos. Sabe por que isso? Para mostrar que ninguém é melhor. Para mostrar que a gente não é superior e outro não é superior a gente. A gente também é chato. A gente também tem as nossas coisinhas, né? Como o outro também tem. Então, Paulo, ele coloca aqui, olha, suportem, porque realmente tem horas que é difícil suportar. Mas, o que a Bíblia diz? Suportem. Suportem uns aos outros, né? Então, a unidade, ela nasce na nossa intenção, não no nosso sentimento. Porque se a gente for sentir para suportar alguém, você vai excluir da sua lista metade. Porque a gente escolhe, esse eu gosto, eu quero ele perto de mim. Esse eu não vou muito com a cara dele, então ele fica um pouquinho longe, um pouquinho, 50 metros, não sei. Que fique em outra cidade, melhor ainda. Estou brincando. Mas às vezes acontece, mas o que acontece? A gente, vamos falar sinceridade. A gente cresce com aqueles que são iguais ou com aqueles que são diferentes? Pare para pensar. Porque quem é igual já pensa com você, estamos juntos, vamos mesmo, é isso aí, esse é o caminho. Agora, o difícil, às vezes, é convencer aquele que não pensa igual, aquele que também age de maneira diferente. Então, é aí que você amadurece, é aí que você cresce, é aí que você vai sendo moldado por Deus. E não tem jeito, irmãos, é dessa forma. Por que nós temos dificuldades na vida? Porque se tudo desse certo, a gente ia, se acomodar. Mas a gente tem dificuldade o quê? Para a gente pôr o joelhinho no chão. A gente tem luta para quê? Para depender de Deus. Então isso acontece. Então não adianta você achar que está numa igreja, ou quem sabe, espero que não, estou procurando uma igreja que seja perfeita. Irmão, só de ter pessoas ela já é imperfeita. Perfeito é Jesus. E Ele vai nos ajudando, vai moldando o nosso coração. A gente vê as nossas falhas, corrige, os outros têm falhas, então vão ajustando a sua vida com Deus. Mas aqui a proposta sobre unidade é entender que humildade, mansidão, paciência, amor, tudo isso faz parte. A gente moldar o nosso coração e ser intencional na unidade, né? Eu preciso fazer acontecer, mesmo que eu não sinta. É que nem o perdão, né? A gente já aprendeu isso. O perdão a gente dá, não é porque a gente sente, mas é uma decisão. Porque o dia que você esperar sentir para perdoar alguém, você nunca vai sentir. Porque a sua memória, a sua lembrança é de dor. Então todas as vezes que você lembra de alguém, o que falaram, o que fizeram com você, isso te traz dor, traz sofrimento. Então o seu sentimento nunca vai perdoar aquela pessoa. Mas mesmo que ela não mereça, você perdoa. Você já sabe, né? Porque Cristo nos perdoou e nós temos o perdão de Deus. Porque a Bíblia diz que nós só temos o perdão de Deus quando nós perdoamos uns aos outros, e por aí vai. Então a unidade, ela também é nesse sentido, ela é intencional. Temos que dar esse passo e procurar criar um ambiente, um relacionamento com nossos irmãos e como igreja que seja melhor a cada dia.
Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A gente só suporta, a gente só vence as lutas, às vezes, que temos como igreja ou qualquer outro ambiente, com o amor. Então, quem sabe, né? Você precisa, Deus, eu preciso de amor para suportar. Eu preciso de amor para ter um ambiente melhor, né? Criar um lugar melhor. E igreja é isso. Segundo, a unidade, ela é preservada quando nós nos esforçamos para mantê-la. Porque não adianta só você querer. Você tem que fazer isso. Você tem que se esforçar, né? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Se dependesse de você, para você que trabalha, bate o ponto 6 horas, 7 horas, não sei. Se dependesse de você levantar cedo nesse frio e sair da sua casa para ir trabalhar, você faria isso? Se dependesse de você. Muitos diriam não, por quê? Porque tá frio, eu gostaria de estar no cobertor, descansando, dormindo um pouquinho mais. Mas tem coisas que não dependem de você, é uma necessidade. Você precisa ir trabalhar para ter, no final do mês, o seu salário, pagar as suas contas, suas dívidas ou os seus sonhos, construir seus sonhos. Então é uma necessidade, porque se dependesse de você, em algumas ocasiões, nem na igreja você viria. É assim. Ai, domingo, hoje, está tão friozinho, está chovendo, eu vou ficar em casa. É a nossa vontade. Mas a gente sabe que existe uma necessidade. Qual é a necessidade? Falando sobre igreja, nós estarmos reunidos. Paulo disse isso, né? Não deixem de congregar como é o costume de alguns. Está lá em Hebreus. Então, é uma necessidade estarmos juntos, estarmos reunidos, para a gente aprender a palavra de Deus em conjunto, louvar a Deus em conjunto, aprender na escola bíblica em conjunto, ter o crescimento espiritual em conjunto, é uma necessidade nossa. Existe família isolada, no sentido biológico? Não. Talvez um vai morar sozinho, outro vai arrumar um emprego em outro lugar, então ele está distante, mas ele ainda é família. No mesmo caso, espiritualmente falando, somos nós igreja, que nesse caso, nós também devemos manter a unidade da igreja com esforço. Versículo 3 diz, está aí na projeção: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está muito claro aqui, ó. Faça com esforço. Não adianta fazer assim, mudar só aqui, fiz minha parte. Não. Às vezes, né, demanda tempo, como aqui nos versículos anteriores, paciência, amor, humildade, né? Mas a gente tem que fazer tudo aquilo que depende de nós, irmãos. Porque eu volto a dizer que é um chamado, é uma missão. Deus me chamou para ser pastor de um rebanho. Eu posso dizer, Deus, valeu, muito bom, obrigado, mas eu não quero mais? Não, estou preso a isso. É a minha missão de vida. A não ser que Deus fale, Rodrigo, tá bom, chega por hoje e vai fazer outra coisa. Mas é uma vocação, Ele me chamou para fazer isso. Cuidar da igreja, cuidar do rebanho, pregar a sua palavra, conduzir a igreja de Jesus, é um chamado, é uma vocação. Não tem como eu cruzar os braços, senão eu vou estar em desobediência. Agora, se tratando em igreja coletiva, nós devemos ser o quê? Intencionais, fazer todo o esforço, né? Tudo aquilo que depender de mim, de você, a gente precisa desenvolver um ambiente de unidade. A unidade, meus irmãos, ela não cresce quando cada um quer o seu direito, mas ela cresce quando nós decidimos ouvir a palavra de Deus, né? E o versículo de Salmos que todo
todo mundo conhece e sabe disso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Você consegue falar isso para alguém que está do seu lado? É isso. Então a Bíblia já está dizendo, que bom e quão suave, né? De você ir na casa de Deus, de você servir ao Senhor, quando todos estão em união, em unidade. Terceiro e último, a unidade, ela se fortalece quando edificamos sobre as bases certas, né? É igual em casa, na sua família. Se você quiser construir a sua família num alicerce sem princípios, daqui a pouco vai ruir a sua casa. Daqui a pouco os costumes do mundo estão entrando na sua casa. A igreja, a unidade é a mesma coisa. O nosso alicerce, ele precisa estar bem fundamentado. E aonde é? Versículo 4, 6 diz aí, ó, tem na projeção. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança da qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então Paulo aqui diz que há uma base, há um alicerce, o mesmo pensamento, o mesmo batismo. No domingo passado nós tivemos batismo. E as 3 irmãs que desceram pelas águas, elas não pensam diferente. Por isso que a gente faz classe de batismo. Porque todos têm que pensar o que é a salvação, o que Jesus fez por nós, o que é a Bíblia, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja. Tem que pensar igual, porque senão daqui a pouco cada um começa a pensar de um jeito diferente. E aí até nos princípios da palavra, cada um daqui a pouco está fazendo coisa errada. Por isso, meus irmãos, abrindo aqui um parêntese, que eu lembrei, eu sempre aconselho esse rebanho, né? Tome cuidado com o que você ouve na internet, né? Nas redes sociais, alguns conceitos. Tome cuidado com pregadores, não vou falar nem pastores, pregadores que de repente você ouve, porque às vezes a verdade é essa, nós somos batistas. De repente você está ouvindo alguém que é de uma outra denominação, e aí você começa a não ver aqui, não vai ver mesmo, porque cada uma tem um jeito de ser, cada denominação tem a sua forma de ser. E aí daqui a pouco você está concluindo que a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, a minha igreja falta isso, a minha igreja tem aquilo, né? E não é assim. Um exemplo só para os irmãos terem uma ideia, tá? E não estou criticando nada e nem ninguém, nenhuma igreja. Mas você vê aquelas igrejas que tem muito simbolismo no púlpito, né? Tem bandeira de Israel, a candelabro e a arca da aliança. Só para você pensar, né? E aí de repente alguém começa a ver, minha igreja não tem, mas por que não tem? É bíblico ou não é ou não é? Enfim, então é só algumas coisas para você entender que você vive numa igreja, você cultua a Deus numa igreja, para olhar para a palavra e nós pensarmos de maneira coerente, com bom senso, né? Como eu disse, estilo de culto não está falando sobre doutrina, né? Sobre os princípios. Estilo de culto é um louvor mais animado, o pastor da estrelinha, né? A luz pisca, um bate palma, outro levanta a mão. Isso é estilo de culto, né? Não tem nada a ver com doutrina. Mas se a gente quer viver como unidade, como aquilo que Deus quer, aqui está o segredo: um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. A gente está aqui justamente para isso. Nós nos batizamos como as meninas se batizaram. Eu fui batizado nas águas, né? Por imersão. Quase me afogaram no dia, mas tudo bem. Estou aqui para a glória de Jesus, né?
Mas é um só batismo. A gente crê, batismo por imersão. Tem igrejas que batizam por aspersão. Tudo certo, eles pensam desse jeito. Amém, glória a Deus. Deus abençoe eles, assim como nós. Mas um só Deus. Eu entendo que você entende que eu estou pregando o Deus da Bíblia. Mas quantos lugares pregam tudo, menos Jesus, menos o Deus da Bíblia, menos o Espírito Santo. Então é uma só pensamento, né? Unidade faz isso. Para finalizar, Paulo diz, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Pronto, acabou, ponto final. A gente aqui prega Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente prega Jesus como Salvador da humanidade. A gente prega a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A gente prega a igreja, somos nós, pessoas. Então, um só pensamento. Isto é unidade. E é isso que nós devemos fazer e prevalecer nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Então esse é o convite de Deus para nós, né? Na sua palavra, que nós temos uma missão. Qual é a minha missão e a sua missão? A unidade da igreja. Manter, se esforçar, né? Não é se eu quero, se eu gostaria. Não, é me esforçar para que a igreja permaneça unida. Isso é a minha e a sua missão. Falar em unidade, se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado. Vamos mais uma vez orar. Isso é unidade. Unidade, você tem um chamado. E aí algumas pessoas até pensam assim, né? Pastor, qual é o meu dom, qual é o meu chamado? Já começa por esse aí, ó. É manter a unidade na igreja. Ser humilde, ser paciente, viver em amor uns com os outros. Feche seus olhos, ore pelo seu irmão, ore pela unidade da igreja. E logo após nós temos escola bíblica. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela tua palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, nos ajudando a desenvolver a unidade da igreja de Jesus. Este é o nosso chamado, este é a nossa vocação. É claro que nesses 75 anos de existência, há muitas coisas que foram feitas, mas hoje, pela manhã, nós entendemos e nos próximos domingos vamos nos aprofundar, ó Pai, de que a unidade da igreja de Jesus é importante. Porque o diabo, ele não quer destruir paredes, ele quer destruir pessoas. E nós somos as pessoas, a família de Deus. Mas em nome de Jesus, nós não vamos permitir que a igreja de Cristo seja afrontada por Satanás. O que depender de nós, o esforço de cada um, vamos promover a unidade na igreja. Nos ajuda, nos dá sabedoria, como Paulo mesmo disse, paciência, amor, humildade, mansidão, tudo isso faz parte para nós suportarmos uns aos outros. Às vezes é difícil, sim, não somos imaturos para não entender isso, mas queremos pedir a ajuda do Senhor para que nos ajude a manter a unidade na igreja de Jesus. Capacita cada um de nós a mantermos o corpo de Cristo unido. Nós oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor, Deus te abençoe. Temos a EBD. Vá com Deus.
Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos na nossa última aula do livro de Efésios. Passou rápido, né? Eu achei que passou muito rápido. É tão gostoso estar aqui, preparar a aula, estudar. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre guerra espiritual, né? Exatamente. E aí a gente começa pensando, você está lutando contra as pessoas certas ou atacando quem você deveria amar? Como é que é isso na nossa vida, no nosso dia a dia? A gente briga com o nosso marido, com a nossa esposa, briga com o chefe, com a sogra, desconta no filho, não é? Como é que é isso? No irmão, quem está do lado, né? Quem está do lado é que sofre mais, né? Você vai lá, desconta, não tem nada a ver. Vem, pastor.